Meus amigos, o negócio é o seguinte: fé, ou você tem ou você não tem. Ou você acredita ou você não acredita, tá? Independente da religião, independente da crença. Não dá pra você ir no supermercado e falar assim: me dá 400 gramas de fé, por favor. Não dá. Não compra, não vende em conserva, não vende por peso. É igual grávida. Ou tá grávida ou não tá. Não tem meia grávida. Não tem meia fé. Ah, eu acredito nisso, mas isso. Por que eu tô falando isso? Porque aconteceu o tal do São Paulo Day, prometido lá pelo Diego Fernandes. O... Carinhosamente, tá? Muita gente levou a mal o apelido que nós aqui no Avante Meu Tricolor demos de Playboy Investidor. Mas, pô, vocês têm que entender que matéria se vende pelo título, né? E o Diego Fernandes é isso, né? Ele é a típica imagem de um playboy do século XXI, né? Porque isso muda também, né? Num passado recente, playboy é aquele cara que desfilava com belos carros e belas mulheres em volta, né? Chiquinho Scarpa, um abraço para você, meu caro. Hoje não, hoje esses caras são casados, ostentam a família, ostentam viagens internacionais, de vez em quando fazem ali uma açãozinha social, mas vamos lá, vamos por partes, tá? Antes de tudo, para deixar claro, tá? Esse vídeo não é um ataque ao Diego Fernandes. Eu não o conheço o suficiente para julgar a pessoa. E mesmo se conhecesse, não me cabe. Tá? Isso aqui é uma análise do que eu, Rafael Emiliano, vi lá no vídeo de mais de 2 horas, né? Não foi uma live, foi um vídeo gravado, né? Onde ele com dois economistas, um o Samidama, que é famosíssimo, né? Trabalhou na Globo, do Pânico, né? E o outro que me fugiu o nome agora, né? E assim, chato, né? Maçante, cansativo. Eu me peguei cochilando várias e várias e várias e várias vezes, com todo respeito. Com todo respeito, porque, para mim, sintetizando tudo que eu ouvi, tá? É uma clara defesa da SAF como instrumento de salvação de clube. Curto e grosso, tá? A profissionalização passa pela SAF, né? Para esses caras, não estou falando que é minha opinião, né? Nem importa a minha opinião nesse momento. Mas foi ali 2 horas, mais de 2 horas, de defesa do modelo da SAF, de defesa de um modelo onde o São Paulo Futebol Clube abra mão do associativo, abra mão do seu modelo de gestão atual para vender, para virar um balcão de negócios, para virar uma empresa visando lucro. E assim, tá tudo certo se você concorda com isso, tá? Só que, para mim, soou um pouco de falácia. Soou um pouco daquele discursinho padrão onde se decora meia dúzia de ideias e vem para frente de uma câmera com uma puta infraestrutura e basicamente vomita palavras ali, dando a entender que gerir um clube de futebol, né, faz parte de um processo empresarial de entretenimento. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não funciona desse jeito. Existem vários modelos, a gente está vendo aí um agora, o Botafogo, como é que tá. Clubes ingleses, como a torcida do Manchester, por exemplo, odeia os Glazers lá, os estadunidenses que compraram o clube, como o Chelsea se afundou depois que o Abramovich vendeu correndo lá pro magnata. Então, assim, a grosso modo, tem quem goste disso. Tem quem goste dessa fala. E tá tudo bem, tá tudo certo. Só que eu acho que o São Paulo, institucionalmente, ele tem pessoas capacitadas, pessoas honestas, pessoas íntegras e que têm um conhecimento de causa, um conhecimento do assunto muito mais apropriado para serem faladas do que dois economistas.
E veja bem, tá? É óbvio que esses caras são muito bem sucedidos empresarialmente. É óbvio que esses caras sabem gerir recursos e gerar recursos, não só gerir. Esses caras sabem gerar riqueza. Esses caras sabem como ganhar dinheiro. Só que eu suspeito que eles não entendam muito do assunto futebol, do assunto clube de futebol, e mais especificamente do São Paulo, de como as coisas funcionam no São Paulo. Porque é muito fácil você vir aqui e falar assim: olha, o São Paulo é um clube marcado pela corrupção, que tem péssimos dirigentes e que precisa de uma mudança completa e total da sua infraestrutura. Né? Você não vai você não vai discordar disso, né? O São Paulo, para retomar o caminho dos títulos, precisa de profissionalização em todas as áreas. Precisa de gente que tenha comprometimento com aquilo. Precisa modernizar os seus processos. Você não vai discordar. Só como fazer isso? E eu senti falta. E aí me pegou o ponto onde ele fala que vai ter mais 4 programas, mais 4 vídeos desses. Como eu disse, o São Paulo tem gente capacitada. Qualquer live que o Flávio Marques, por exemplo, que o Caio Forjás, por exemplo, participarem, pare e assista. É gente que está lá dentro, é gente que é conselheiro, é gente que circula no poder do São Paulo, conhece as entranhas do clube social, conhece como funciona a gestão, teoricamente, dentro do modelo amador, e que não só apresentam os mesmos problemas que esses caras apresentaram hoje, como apresentam as soluções, coisa que faltou. Faltou. Porque eu senti falta. A partir do momento que o próprio clube, cria instrumentos de modernização, e eu nem estou falando de Casares, tá? Não comece aí a encher o saco, falando que está passando pano. Estou falando do Harry Messes mesmo, que anunciou lá um plano de reestruturação financeiro, de reorganização das dívidas, que tem o dedo do Flávio Marques, inclusive. Estou falando do próprio Outen Ares, que instituiu lá um comitê de planejamento da SAF. Que está lá o Rogério Caboclo, né? Ex-presidente da CBF, afastado por problemas graves, mas está lá o Pinotti também. É gente do próprio São Paulo. Então, não me parece muito crível que uma pessoa de fora que não quis adentrar dentro do modelo, né, existente para se chegar ao poder, para se ter acesso ao poder, para se ter acesso às mesas de discussões do São Paulo, e que demonstrou um profundo desconhecimento dos dois principais assuntos em voga, que é o próprio São Paulo e o futebol como um todo. Eu dei risada, sinceramente falando, e de novo, eu vou reiterar aqui, com todo respeito ao Diego Fernandes, com todo respeito aos 2 economistas que estavam lá, não me conquistou, mas pode ter conquistado alguém, né? A gente está vendo aí um grande alvoroço nas redes sociais, muitas páginas e páginas de influenciadores dando destaque, dando corte, dando isso, dando aquilo. Só que todos esses, para mim, soa meio que vazio. Porque, repito, é só você ir lá e falar assim: a estrutura do São Paulo está precária e defasada. Tá, ok. E como melhorar isso? Não é apresentado. E aí vem a informação de que vão ser 4 programas, e desses 4 programas vão elaborar um memorando que vai ser entregue à diretoria. Vai ser entregue a quem da diretoria? Sinceramente falando, a quem? Se já existem aí mecanismos criados pelo próprio clube. Então, assim, não deixa para mim, tá? De soar como um oportunismo barato. Porque, repito, o São Paulo tem gente capacitada lá dentro. Não é um mar de ladrão, desculpa o termo jocoso aqui, um bando de filho da puta. Não é. Tem gente muito séria lá. E acho que o impeachment do Casares mostrou isso. Que tem conselheiro lá que leva aquilo ali a sério, que quer ver o clube reestruturado e que luta pelo melhor de São Paulo. E eu não vejo o Diego Fernandes dialogar com essas pessoas. Muito pelo contrário, as pessoas procuraram ele e ele
ele não se, entre aspas, se enturmou. E para mim, teve dois momentos em que eu não aguentei e dei muita risada. O primeiro foi quando ele apontou o Fluminense como modelo de gestão do futebol brasileiro. Por quê? Vamos por partes aqui. É óbvio que é uma informação totalmente risível, porque o Fluminense, com todo respeito, acabou de vir da gestão lá do Mário Bittencourt, que contratava um monte de jogador velho, dispensava um monte de jogador velho, tem uma dívida galopante, tem fontes de receita muito mais insignificantes do que a do São Paulo. Começar por aí. O Fluminense não tem estádio. O Fluminense tem CT agora. Ah, mas o Fluminense ganhou uma Libertadores. Ok. E eu garanto para vocês que mesmo o Fluminense ganhando uma Libertadores, ele teve um ano financeiramente pior do que o do São Paulo, que não ganhou nada. E o segundo momento risível foi quando eles falaram que o São Paulo tem muita dificuldade, porque o São Paulo não tem uma torcida nacional como tem Flamengo e Corinthians. É um profundo ignorância, gente. É um mar de ignorância, é um mar de desconhecimento, com toda sinceridade. São Paulo é a terceira maior torcida do país. São Paulo tem 20 milhões de torcedores. Próprio aqui, nas minhas redes sociais, em qualquer grupo aí de WhatsApp, o que menos tem é gente que mora na capital de São Paulo. Tem muita gente de fora do estado que torce para São Paulo. Eu já morei em 4 estados diferentes, eu sempre achei São Paulinos. Inclusive na Bahia, em Salvador e em Belo Horizonte, Minas Gerais, que tem times teoricamente fortes. Então você vem, você fala que São Paulo não tem a mesma capacidade de um Corinthians. Óbvio que a torcida é menor, óbvio. Só que, gente, o São Paulo, primeiro, o São Paulo tem um estádio próprio. E o São Paulo é a terceira maior torcida do país. São Paulo tem uma notoriedade internacional que talvez Flamengo e Corinthians não tenham. Sinto muito, desculpa a sinceridade. Então, assim, me mostrou um desconhecimento, às vezes, em algum assunto, algum assunto ou outro. Me mostrou, assim, um pouco de ignorância mesmo. Sabe? Decorar um discurso, uma fala que vai soar agradável à maioria dos ouvidos e não ter se aprofundado de fato nas questões institucionais do clube como um todo. Repito, tem gente muito séria lá dentro. Ele não conversou, ele não fala, ele não procura essas pessoas. Ele não procurou a oposição do São Paulo, por exemplo, na época do Casares. E para mim é uma propaganda, é uma ode à SAF. O objetivo do Diego Fernandes é montar um grupo de bilionários para comprar a SAF do São Paulo. Me parece muito claro e objetivo isso. E assim, tá tudo certo se você apoia isso. Só que a gente está vendo que tá faltando apresentar um projeto mais palpável, mais que tenha mais substância. É muita promessinha, é muito terminho vago de mercado empresarial que o torcedor comum não entende. E nem tem por que entender. Sabe? Muita pinta de Faria Limer, sabe? Essas coisas. E muito pouco conhecimento prático de futebol, de preto no branco, de estruturação do futebol, que é o carro-chefe do São Paulo. A partir do momento que ele cita o Fluminense como um exemplo, para mim ele mostra que ele não entende patativas. E aquilo lá, o fato de mais 4 vídeos e nem ao vivo era gravado, editado. Então assim, vou repetir. Se você quer acreditar, acredita, tá tudo certo, meu amigo. Tá tudo certo. A gente sabe e entende que o torcedor se agarra na pouca esperança que ele tem de ver coisas melhores. Tá? Só que não me peçam para acreditar. Não me peçam para endossar. Não me peçam para ficar eufórico. Eu tenho 25 anos de jornalismo e eu já vi muita balela igual. Em muitos setores, em muitos clubes, em futebol, em política, em tudo quanto é área. Não me peçam. Tá? Eu não posso falar pelo Avante Meu Tricolor como um todo, porque não sou só eu.
Mas no que depender de mim, cada vez mais o Diego Fernandes vai ter menos e menos espaço, porque assim as pessoas dentro do São Paulo nem sequer sabiam dessa pataquada de São Paulo Day hoje. Nem sequer sabiam. Então, para mim, me parece muito mais um estardalhaço de um bilionário, e é mérito dele, tá? Não estou criticando isso. Que, de alguma maneira, tenta entrar na política do São Paulo sem entrar. E repito, eu não faço juízo de valor dele como pessoa, porque eu não o conheço. E mesmo se o conhecesse, não o faria. Porque isso é falta de caráter. Mas me parece aventureiro. Me parece pouco confiável. Parece pouco plausível. Entendeu? E assim, não dá pra gente olhar para isso e achar que isso é a única solução para São Paulo. O São Paulo, mesmo com casos de corrupção, mesmo com um presidente nefasto que renunciou, mesmo com uma diretoria de bosta no futebol, São Paulo, mesmo atravessando todos os problemas, São Paulo teve 1 bilhão de receitas ano passado. São Paulo não é uma terra arrasada, São Paulo não é um caso perdido. E ressalto, tem gente muito competente lá dentro que vocês deveriam prestar mais atenção, acompanhar mais de perto. Assistam as lives do Flávio Marques, acompanhem as entrevistas do Caio Forjaz, de tanta e tanta gente que tem lá dentro do São Paulo que sabe do que está falando, diferente do que me mostrou o Diego Fernandes. E assim, eu não vou assistir os outros vídeos dele, eu não vou dar mais atenção para ele, eu não vou mais acompanhar o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. A gente tem que focar num processo eleitoral pelo qual vai passar o São Paulo e pelo qual já começou a campanha, e a gente está vendo aí um conselho pegando fogo, um presidente do conselho tentando a toda maneira dar os seus pulos para bagunçar a coisa. A gente está vendo, tem que cobrar que os corruptos do caso do Camarote sejam expulsos do clube, a gente tem que cobrar que o Casares seja expulso do clube, a gente tem que cobrar para que as punições para as pessoas que jogaram o São Paulo nessa situação aconteçam. Eu acho que a gente tem que dar atenção para isso, não para um aventureiro que promete ter a fórmula mágica para tudo e não sabe que o time pelo qual ele torce tem torcida no Acre, em Rondônia, em Roraima, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Canadá, no Alasca, na Finlândia. Né? O São Paulo não é menor do que o Fluminense. Me desculpa, Diego Fernandes. Nessa você escorregou legal na casca de banana. Tá? Então, foco no que interessa. Foco no que esse conselho vai fazer, no que o Outen Ares vai fazer. Foco na cobrança de punição aos corruptos, para que eles sejam punidos e expulsos. Foco nas pessoas de bem que estão lá dentro trabalhando todo santo dia para melhorar, para retomar a grandeza do São Paulo. E deixa os aventureiros lá. Plateia sempre vai ter, claro. Mas não conte comigo. Eu não acredito mais em nada. Tá bom? Beijo do gordo, deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade. Tá aqui na descrição todos os links das redes sociais do Avante Meu Tricolor. Me segue lá nas minhas também, tá? E você sabe, né? Se puder fortalecer, virar membro do canal ou fazer aquele piquezinho maroto para ajudar o jornalismo independente, a gente agradece demais. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Se você não concorda com o que eu disse, deixa nos comentários aí. Tô curioso para ver sua opinião a respeito do playboy investidor. Quando teve gente que criticou a gente por essa escolha de apelido pro Diego Fernandes. Como eu disse, não é nada pessoal. Não tenho nada pessoal contra o Diego Fernandes. Muito longe disso. Gostaria até um dia de conversar com ele para que ele pontua essas colocações, para que apresente soluções e que ele não fique no vago, que ele não faça, né, só aponte os problemas que você abrindo. Não precisa ser o Avante Meu Tricolor, mas qualquer site que cobre São Paulo, você vai ver os problemas do São Paulo. Tá bom?